E aí, turma, salve, salve! Como é que vocês estão? Bom, o que eu estou trazendo aqui hoje é extremamente importante para você concretizar os seus sonhos, os seus objetivos, as suas metas. Principalmente você empresário, empreendedor e concurseira, concurseiro, você aí que já tentou de tudo para conquistar essas três áreas, principalmente, e ainda não conseguiu, é muito possível, é muito provável que você esteja fazendo de formas errôneas, sem julgamentos aqui, se você está fazendo de forma errada ou não. Na grande maioria dos casos, isso acontece fruto de não entender como são formados os comportamentos. Tá certo? Isso geralmente acontece bastante, mas está tudo bem. Eu estou aqui para dar clareza para você entender como é que funciona esse mundo dos comportamentos, dos hábitos, gerando assim a concretização dos seus sonhos. Você tem um sonho, ser concursado, ter um corpo mais definido, mais saudável, tá? De abrir sua empresa ou então de alavancar o seu empreendimento, foca aqui comigo, é uma aula curta, mas que você vai ver que vai te ajudar bastante no seu objetivo. Aqui nós vamos falar apenas de dois princípios ou dois elementos, dê o nome que você quiser, tá? Dois elementos, dois princípios que vão fazer você ter a disciplina necessária para concretizar o seu sonho, iniciando com o começo, né? Você vai aprender a começar o seu objetivo usando essa prática, principalmente a continuar, a não parar, a evitar o processo de procrastinação e a concretizar, ou seja, a concluir a realização dos seus sonhos. A grande maioria das pessoas não enveredam por esses três Cs, começar, continuar e concluir, exatamente porque não possuem disciplina. E muitas vezes não sabe nem o que é a disciplina. Mas fica tranquilo porque eu vou te ensinar aqui. Você vai implantar ainda hoje no seu dia a dia, na sua rotina diária, semanal, mensal, esses dois princípios que vão te dar a disciplina necessária para chegar lá. E aqui a gente já começa com a prática, tá? Quando você terminar aqui essa aula, vá fazendo suas anotações e vá colocando em prática. Rafael, o que é que significa aqui esse gráfico? Pessoal, esse gráfico aqui é para que você entenda como desenvolver a disciplina que você precisa para iniciar uma tarefa, continuar essa tarefa e poder concluir também essa tarefa. Vocês já ouviram falar num estado chamado de estado de flow? Estado de flow, algumas pessoas chamam de estado de alta felicidade. Em linguajar popular, basicamente, é aquele momento em que você está realizando alguma tarefa e você está tão imerso, tão focado, tão concentrada nessa tarefa que você nem vê o tempo passar. E isso geralmente acontece quando você une dois elementos, dois princípios, tá? Que são eles o seu nível de habilidade em realizar qualquer tarefa e o desafio dessa tarefa. Rafael, me explica isso melhor, eu não entendi. Show de bola, eu estou aqui para isso. Pessoal, todos nós temos habilidades para fazer algo e esse algo envolve um nível de desafio, tá bom? Focando aqui na habilidade, muitas vezes, dependendo da tarefa, você é uma pessoa, um profissional, um empresário, um concurseiro, um pai de família, um integrante de sociedade, tá? Que tem um alto nível de habilidade, por isso que eu desenhei aqui com H, escrevi com H maiúsculo, ou um baixo nível de habilidade para determinada tarefa. Por exemplo, eu, Rafael, tenho vamos aqui imaginar, se for me solicitado agora que eu vá nadar em alto mar, o meu nível de habilidade é muito baixo. É quase que negativo. Ora, eu sei até nadar, mas em alto mar é algo bem diferente. O meu nível de habilidade para essa atividade é muito baixa. Logo, diante da minha habilidade ser baixa, o desafio dessa tarefa é muito alto. O que é que você acha que vai acontecer, pessoal? Meu nível de ansiedade vai subir. Consequentemente, eu vou entrar num quadro de medo, numa emoção de medo, de pânico.
provavelmente eu vou fazer de tudo para procrastinar esse desafio, essa tarefa. Agora, se você me pedir, Rafael, você pode fazer uma palestra, e aí eu vou perguntar qual é o tema. Se eu dominar esse tema, tá? Significa dizer que eu tenho uma alta habilidade. E se eu tenho uma alta habilidade, o desafio para mim, ele é baixo, porque eu tenho uma alta habilidade, tá? E aí, dependendo do tema, se for um tema que eu domine, estratosfericamente, por exemplo, vamos imaginar aqui que Rafael é possuidor de um doutorado e ele é convidado para dar palestras durante um ano na alfabetização. Essa tarefa para ele tem um alto nível de habilidade, a habilidade dele é tão extrema porque ele tem doutorado, tem PhD e ele foi colocado para realizar uma tarefa muito pequena, de desafio muito baixo, baseado na habilidade extrema dele. Entendeu? Então, diante disso, o que é que você acha que vai acontecer comigo? Vai ser uma atividade entediante. E automaticamente também eu vou fazer de tudo para procrastinar. Eu não vou me engajar nessa tarefa. Eu não vou participar dessa tarefa por muito tempo, tá? Então, aí você está percebendo aí que há um verdadeiro desequilíbrio entre o desafio, ou seja, a tarefa, e a habilidade. Ora, muitas vezes, sem ter essa percepção, sem ter essa consciência, ora, o desafio, a tarefa é muito desafiante, é muito difícil, comparado com a habilidade. Outra hora, o desafio, a tarefa, a atividade, o nível é muito baixo quando comparado com a habilidade muito alta. Tá? Então, quando eu tenho esse desequilíbrio, por exemplo, eu posso vir a ter, né, a perceber no meu funcionário, no meu cônjuge, no aluno, por exemplo, no empresário, tá? Um alto nível de ansiedade, uma paralisia diante da solicitação daquela tarefa. Quantos de vocês, por exemplo, não foram já solicitados a fazer alguma atividade e vocês paralisaram-se diante dela? Né? Vocês não conseguiram realizá-la, vocês se esconderam. Já aconteceu comigo, por exemplo, quando eu não entendia como é que funcionava uma reanimação cardiopulmonar, por exemplo, para quem está me assistindo não sabe, eu sou enfermeiro também, tá? Além de treinador comportamental e treinador de concurseiros, eu me escondia, porque o nível do desafio era muito alto comparado com a minha habilidade. Tá? Então eu tinha medo, já tive crise de pânico em alguns plantões, e aí em algumas tarefas a gente termina procrastinando, sempre adiando, por exemplo. Tá? Quando, por exemplo, o desafio é muito baixo comparado com o meu nível de habilidade, aí aquela tarefa, com o passar do tempo, se transforma numa tarefa, né, entediante, você também pode procrastinar, você fica ali desanimado naquele ambiente de trabalho, naquela relação, naquela nova jornada, naquele seu projeto, seu objetivo, tá? Você vê uma equipe com baixo engajamento, tudo isso em decorrência desse desequilíbrio entre a tarefa e o seu nível de habilidade. Então, no ambiente de trabalho, o que é que a gente vai ver? Baixa produtividade do funcionário, porque você coloca ele tem um alto nível de competência, um alto nível de habilidade, poderia estar num cargo de gestão e ele está num local que não é adequado conforme as habilidades dele. Então, você vai ter uma equipe com baixo nível de produtividade, uma pessoa, uma equipe indisciplinada, você vai perceber desentendimentos dentro daquela equipe, né, entre as hierarquias, o não engajamento diante de novos projetos, e isso vai culminar, por exemplo, em caso de demissão. Tudo por uma ausência de um olhar estratégico dentro desses dois princípios, dentro desses dois elementos, né? Se você, por exemplo, identificar que uma pessoa quer realizar ali uma dieta, iniciar uma nova atividade física, a pessoa geralmente entra nos 3Cs, no ciclo dos 3Cs, começar, continuar e concluir. Geralmente a pessoa começa, às vezes não, mas se começar ela não vai continuar, ou seja, ela desiste. É aquela pessoa que frequenta a academia só, né, na primeira semana de janeiro de todo o ano ou na segunda-feira, depois para.
tá? Não consegue continuar. E quando você vê esse desequilíbrio entre desafio e habilidade no mundo do concurso, o que é que você vê? Uma pessoa que procrastina os estudos. É uma pessoa que, por exemplo, procrastinou tantos estudos que no dia da prova, aquela prova o nível de desafio daquela prova é muito elevado para a sua habilidade, já que ele não conseguiu se preparar. E aí você vê uma pessoa com uma crise de ansiedade no dia da prova. E a consequência, por exemplo, é a reprovação. E em alguns casos a pessoa nem vai realizar a prova. Então, diante disso, as pessoas, quando encontram-se nesse desequilíbrio entre desafio e habilidade, podem entrar em pânico, em medo, né? Quantos de vocês, por exemplo, não já entraram em pânico porque alguém pediu para você fazer algo que você não sabia? Sendo que aquilo era decisivo, por exemplo, para o seu emprego. Já aconteceu muitas vezes comigo no início da minha carreira. E se alguém ainda hoje vier me solicitar algo, se eu não souber, dependendo de para qual seja aquela atividade, é muito provável que eu desenvolva ansiedade, medo, tá? Medo de julgamento, o que é que as pessoas vão achar de mim. Então isso acontece em decorrência do desequilíbrio. Quando isso acontece e você não está ciente dessa engenharia comportamental, é esse o nome que eu dou, tá? Engenharia dos comportamentos, você não entende como sua mente funciona, você desiste dos seus sonhos. Quantos dos sonhos você não já desistiu achando que é impossível exatamente porque não enxerga quais são esses elementos que estão afetando o seu caminhar, a sua iniciativa, você começar, você continuar e você concluir o seu projeto, né? Quantos sonhos? Analise bem, reflita sobre isso, né? Seja de trabalho, seja de sua empresa, seja de carreira, seja na sua vida pessoal, tá? De se aproximar de alguém, de fazer viagens, de mudar de lugar, certo? Muitas vezes nesse momento você está num local, seja em relação à sua vida pessoal, à sua vida profissional, à sua vida de concurseiro, e você não vai dar andamento a esse sonho. Lá você está insatisfeito, mas você não consegue sair desse lugar, sair desse ambiente, sair dessas pessoas exatamente por conta desse desequilíbrio. Então, como você não entende dessa engenharia, tá? Você termina abandonando os seus sonhos, os seus projetos e às vezes pensa até que é incompetente, que não nasceu para isso, né? E isso vai virando uma bola de neve na sua vida. E passam-se 10, 20 anos muitas vezes e você olha para o seu passado e fica ali naquele redemoinho de arrependimento, remoendo apenas que não lutou por seus sonhos. É muito óbvio também que possa haver outros elementos, outros princípios que estejam ou que vão afetar a sua iniciativa, a continuidade de um projeto, farão você procrastinar, não continuar. Existem diversos outros elementos, mas esses dois costumam ser os principais. O nível de desafio, tá, da tarefa e o seu nível de habilidade. O que é que nós vamos ter? Você vai entrar no ciclo negativo dos 3 Cs. Você talvez não comece nenhuma atividade, você só sonha, mas não transforma isso em algo prático e acionável. Você talvez comece, mas não continue, e você pode até continuar, mas talvez não conclua, exatamente pelo desequilíbrio nessas duas áreas. Diante disso, o que é que você deve fazer para mudar os seus resultados? Equilibrar. Equilibrar. Você deve equilibrar o nível do desafio de acordo com a sua habilidade. Você tem que analisar, é uma nova tarefa, o que é que eu posso fazer, como fazer, tá? Então, por exemplo, se você vai falar em público, é desafiante para você porque o que é que lhe falta para que você torne esse desafio equilibrado com as suas habilidades, né? Lhe falta o que? Você não entende de postura, é só isso, postura no palco, eu fico nervoso, eu gaguejo, então você pode ter uma aula com fonoaudiólogo, por exemplo, tá? Assumir uma nova função, você foi convidado em uma empresa para assumir um novo cargo
ou existe essa possibilidade, mas você não entende de gestão, de liderança, que tal se relacionar com pessoas que entendam, né? Entrar nas redes sociais de pessoas que falem sobre isso, fazer cursos sobre isso, ou seja, aumenta o teu nível de habilidade, tá bom? Bem como também seu nível de habilidade é elevado para determinada atividade, tá? Então você vai buscar novos desafios, novas atividades, novas tarefas que estejam equilibradas com o seu nível de habilidade, o seu currículo, por exemplo. Vai fazer um concurso, qual é o problema? Eu não consigo memorizar, então vai pesquisar sobre técnicas de memorização, vai abrir uma empresa, precisa entender de finanças, de gestão, de network, de redes sociais, tá? Então não se deixe paralisar pela ausência da habilidade diante do desafio alto, porque quando o seu nível de habilidade vai subindo, o desafio vai ficando adequado e você vai começar a perceber que é possível, tá bom? Então, habilidades você precisa buscar. Que tipos de recursos te faltam? Recursos materiais? É dinheiro que lhe falta? É algum material? É um computador? Que tipo de recurso você está precisando, né? Conhecimento. Então, busque informações, pós-graduação, livros, tá certo? Vídeos, audiobooks, se aproxime de pessoas que têm o mesmo objetivo, porque muitas vezes, depois eu vou trazer uma aula só sobre isso, e vocês vão perceber, vocês vão aprender o quanto o ambiente e as pessoas que estão ali, elas podem afetar para melhor ou para pior os teus sonhos, os teus objetivos. E o desafio, tá? Se o desafio continua muito alto, tá bom? Se o desafio continua, né, muito intenso, você pode, por exemplo, fragmentá-lo, tornar aquela atividade cada vez mais simples, tá bom? Diminuir ela de tamanho. Por exemplo, aqui no mundo do concurso público, o que é que eu sempre oriento para o meu aluno? Ele geralmente, quando olha para o edital, ele diz, poxa, eu tenho que estudar farmacologia, é muito grande, então quando ele fala, quando ele olha nesse ângulo, ele diminui a sua motivação, consequentemente ele procrastina porque ele não enxerga possibilidade de concretização desse projeto. Ao invés de você olhar para a farmacologia, pegue a farmacologia e fragmente ela. Diminua de tamanho, vá simplificando ela até que ela fique em um tamanho tal que seja possível você realizar quando comparado com a sua habilidade. Por exemplo, farmacologia é muito grande, elimine, né, essa palavra do seu cronograma, coloque que vai estudar apenas cálculo de medicação. Estude em apenas 1, 2 dias, uma semana, medicamentos, né, anti-inflamatórios, antibióticos, só isso. Né? Vai entender de farmacocinética, interação medicamentosa, apenas isso. Quais são os medicamentos? Passe uma semana, se for necessário, ou um dia, ou uma hora, estudando apenas os medicamentos que são utilizados para o tratamento da tuberculose. Tá? Ou seja, você não fica mais olhando para o todo, você pegou farmacologia e fragmentou ela em pedaços cada vez menores. Vai estudar português? Não, você vai estudar apenas crase. E aí, não, Rafael, essa atividade continua grande para mim, é muita informação, ok, estude apenas as condições que não são craseadas, apenas isso, tá? Então entenda que é necessário que você, ao invés de se paralisar diante da tarefa, diante do desafio, diante do seu sonho, você precisa movimentar esses dois elementos, diminuir o desafio e aumentar a sua habilidade. E aí sim você vai conseguir executar de forma mais prática o seu sonho. Por exemplo, tem gente aqui que eu entrego uma apostila com quase 1000 questões. Ah, Rafael, são 1000 questões para resolver. É muita questão. Calma, né? Fragmente 3 questões por dia e aí você já não olha mais para essas 1000 questões porque o desafio é muito grande, você diminuiu o desafio de tamanho. Se ainda for grande, resolva uma questão por dia
por exemplo. Ou seja, adapte a tarefa conforme a sua possibilidade, conforme a sua habilidade. E aí vá aumentando a sua habilidade, consequentemente, junto à tarefa. Diante da movimentação desses dois elementos, da adequação desses dois elementos, você vai sair do ciclo negativo dos 3Cs e entrar no ciclo positivo. Você vai começar, você vai continuar e você com certeza vai concluir a realização do seu sonho, do seu objetivo, tá? Que você tanto deseja e que você tem desistido dele até então. Então, em resumo, você vai abrir uma empresa, você vai estudar para concurso, você está pensando em mudar de carreira, você está pensando em fazer uma dieta, você deve aprender a regular esses dois elementos, habilidade e desafio. Bom, eu espero poder ter ajudado, era isso que eu tinha para falar para vocês, e construa o seu sonho com estratégia.